Chegou a hora de colocar nossa aplicação no ar e vamos criar um container Docker para ela, seja para rodar a parte Kubernetes ou num Fargate ou whatever, mas qual que é o mínimo de segurança que a gente precisa entender sobre isso? E aí pessoas, beleza? Eu sou o Benhur e esse é o Guia de AppSec, onde a gente compartilha conhecimento sobre desenvolvimento seguro. Hoje, todas as grandes empresas de infraestrutura estão rodando seus serviços em cima de containers. E ainda temos principalmente Docker no jogo. Mas nós, como desenvolvedores, security champions, profissionais de application security, o que nós temos que olhar e garantir o mínimo? E vou dizer mínimo porque eu acho que não existe máximo nessa área, tá? De segurança que a gente precisa aplicar em cima desses containers. Quando nós estamos criando um Dockerfile, o que é o mínimo que nós temos que aplicar antes de colocá-lo em produção? Lá vamos nós criar a nossa imagem e a nossa API vai ser em Python, mas não é só uma API em Python. Ela também tem um banco MySQL, ela tem um Redis para cache, ela tem um MongoDB, porque é sempre legal ter um banco NoSQL no meio da jogada, e o Nginx para fazer um monte de roteamento que nem mesmo a gente vai saber configurar direito, mas disseram que precisa ter, então eu vou colocar, né? E aí o que acontece? Para não ter que configurar tudo, a gente sai pesquisando por uma imagem pronta na internet que tenha tudo isso já configurado, né? Que já tenha o Python para eu executar minha API em Flask, que já tem instaladinho e configuradinho o banco, que já tem o cachezinho certinho, tudo isso numa imagem só, para a gente subir essa brincadeira toda. E aí a gente começa a ver que essas imagens tão customizadas, né, elas não estão em repositórios oficiais, elas não são mantidas oficialmente por alguma comunidade. Muitas vezes é uma pessoa muito bem intencionada que foi lá e criou uma imagem com tudo isso dentro e disponibilizou no Docker Hub. E aí você vai usar essa imagem todo feliz que está tudo prontinho. Mas tem alguns problemas com relação a isso. Aqui está nosso arquivinho Dockerfile que vai salvar a nossa vida na hora de subir essa aplicação. Cada uma dessas linhas é um comando, uma instrução que vai nos ajudar a criar o nosso ambiente onde vai rodar a nossa aplicação. Mas vamos ficar atentos à primeira linha, aonde nós estamos colocando um from e aquela imagem marota, esperta que nós encontramos no Docker Hub que resolve tudo para nós. Quando você for fazer o build do seu Dockerfile, da sua imagem, vai ser executado todos os comandos que estão no seu arquivo. Mas também vão ser executados todos os comandos que estão na imagem base, que é onde você colocou esse from, que também pode ser baseada em outra imagem base, que também vão ter os seus comandos executados, e assim por diante. E aí a pergunta que fica é, o que impede uma pessoa mal intencionada de criar uma imagem Docker, essa bonitinha que você vai utilizar para resolver todos os seus problemas, e colocar no meio da construção dessa imagem algum comando que, por exemplo, vai subir uma API interna e que vai ficar lendo todas as variáveis de ambiente e vai ficar enviando essas variáveis de ambiente para uma API ou algum endpoint externo. E assim, quando você subir a sua aplicação em produção e tiver variáveis com informações do banco de dados, ou uma secret, ou alguma key para assinar algum JWT da vida, o que impede dessa imagem base não ficar lendo essas variáveis de ambiente e enviar para um atacante ou até mesmo mudar alguma dessas variáveis em tempo de execução e, por exemplo, sempre que eu achar uma chave numa variável de ambiente chamada JWT Key, eu vou trocar para uma outra key específica que eu, atacante, sei. E aí eu posso gerar logins de usuário para aquela aplicação específica. E é por causa disso que nós temos a seguinte recomendação. Quando você for pesquisar por imagens no Docker Hub, você vai ver no painel da esquerda que você possui a opção de filtrar somente por imagens oficiais, ou que o autor é verificado, ou que é algo sponsored pela parte Open Source Security. E são essas imagens que você deveria utilizar quando está construindo a sua aplicação. Por exemplo, vou procurar por uma imagem de Redis. Cara, utiliza a imagem oficial. Combinado então? Vamos utilizar somente imagens oficiais para construir as nossas aplicações. Feito isso, vamos para a segunda dica.
Nesse nosso mesmo container tem um segundo problema além do from. Perceba que em nenhum momento falamos nada sobre usuários, grupos, permissões de execuções nem nada. Por padrão, se fizermos isso, nosso container vai rodar com privilégios de root. E por que isso é tenebroso? Quando vamos colocar o nosso container no ar, seja dentro de um cluster Kubernetes, seja dentro de um outro serviço autogerenciado, ele vai se acoplar a um ecossistema já existente. E dentro desse ecossistema nós temos mapeamento de volumes, algumas APIs internas, nós temos alguns arquivos específicos, outros serviços que estão funcionando lateralmente junto com esse container para que nós temos monitoramento, capacidade de auto-scaling, APIs de administração e etc. E o nosso container vai estar coexistindo com toda essa tecnologia. E daí você deve estar se perguntando, Benhur, mas um atacante não vai ter acesso a isso, então por que eu tenho que me preocupar? Embora a infraestrutura também possa ser alvo de ataques, a questão aqui está na nossa aplicação que estamos rodando, aquela APIzinha, Flask e tal. Qualquer vulnerabilidade que tenha no ecossistema da nossa aplicação, e o que eu quero dizer com isso? Tanto no código que nós criamos, quanto no framework que estamos utilizando, quanto nas bibliotecas que nós instalamos, se qualquer uma delas tiver alguma vulnerabilidade, digamos de Remote Code Execution, ou qualquer algo que possa permitir um atacante de rodar um comando na máquina, esse comando vai estar sendo executado no container com as mesmas permissões que a nossa aplicação vai estar sendo executada. Nesse caso, como root. Então, todo o poder de um usuário root dentro daquele container, o atacante também vai poder ter através da nossa aplicação. E é por isso que temos a seguinte recomendação. Quando você for criar o seu arquivo Docker, o que você vai fazer em primeiro lugar? Adicionar um grupo e um usuário específico para aquele container. Depois você pode executar tudo que você precisa como root, mas antes de executar os comandos específicos da sua aplicação, você vai definir qual vai ser o usuário de execução. E nesse momento, quando o container subir, a sua aplicação subir, o usuário que vai estar executando a nossa API em Python vai ser este que nós criamos na primeira linha e não mais o usuário root. E vamos para uma última recomendação que você vai poder colocar no seu CI, no seu CD, no seu pipeline aí de build dessa imagem. E é óbvio que a gente ia falar de um scanner para containers, né? Nesse caso, a recomendação é do Aquatriv. Ele é open source e ele permite detectar vulnerabilidades em arquivos SBOOM, em Infrastructure as Code em geral e também, óbvio, em imagens do Docker Hub. Como isso funciona? Para executar o Triv, basta que a gente rode Triv, Image e a tag e versão da imagem que nós queremos realizar o scan. Damos Enter, ele vai atualizar uma base de dados em primeiro lugar e logo depois vai trazer todas as vulnerabilidades encontradas naquela imagem. Muita atenção para aquilo que for High e Critical. Se você vê qualquer uma delas, a recomendação é que você utilize alguma imagem mais atualizada. Outras Medium ou Low a gente pode ver caso a caso especificamente, mas essas vulnerabilidades muito maiores, bem, já nos indicam que talvez aquela imagem não seja a ideal para a gente utilizar em ambiente produtivo. Beleza, champs? Entendidas as principais recomendações de segurança para criar um Dockerfile, pelo menos as mais básicas? Show! E aonde você pode conseguir mais informações sobre isso? Primeiro de tudo, no OWASP Cheat Sheet para recomendações de segurança em arquivos Docker e na página oficial do Docker Security também. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, curta o vídeo e até a próxima recomendação. E se tiver alguma coisa que a gente não comentou por aqui, por favor, coloque nos comentários que assim ajuda a galera que tá olhando aqui e quem sabe a gente pega uma dica dessa aí e também faz outro videozinho em seguida. Valeu? Abraço pra vocês!